Ai ai, Dubai, por onde começar? Eu sinto que tenho tanta coisa para dizer sobre o Dubai que o regime de vlog não ia ser suficiente, portanto aquilo que eu decidi fazer desta vez foi um vídeo mais informativo, em que vocês depois vão ter no decorrer do vídeo alguns clipes que eu também gravei na viagem. A realidade é que, indo de férias uma semana e fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, não ia ser possível de gravar tudo ao pormenor, ou caso contrário, eu não estaria a viver a viagem. Ainda para mais, nós fomos com família, portanto eu também não os queria condicionar dessa forma e ter que parar aquilo que estávamos a fazer porque eu tinha que fazer conteúdo. Portanto, achei que o melhor, e tendo em conta que também tenho tanta coisa para partilhar convosco a nível de informação, este regime de vídeo acaba por ser o mais estratégico. No decorrer da semana chegaram muitas questões, portanto eu também fui anotando. Tenho muita coisa para partilhar convosco no que respeita a atividades da cidade em si, da cultura, mesmo sugestões de restaurantes e coisas para fazer. Tenho realmente muita informação para partilhar convosco e, portanto, vamos lá. É engraçado porque o Dubai nunca esteve sequer na minha lista de prioridades, na minha bucket list de viagens, e de certa forma acabou por ser uma das minhas viagens favoritas de sempre. Eu fui com zero expectativa e acabei por sair muito surpreendida. Honestamente, acho que o facto de ter ido com zero expectativa ajudou, porque eu pertencia àquele grupo de pessoas que achava, o Dubai agora é um destino de tendência, tipo, todos os novos ricos vão para lá exibir grandes luxos, grandes lifestyles, e na realidade aquilo deve ser um flop. E não, malta, eu acho que a forma como nós somos recebidos no Dubai transforma por completo toda a experiência. Para vos contextualizar do porquê de termos efetivamente viajado para o Dubai, sendo que não era uma das prioridades, quem também me acompanha no Instagram sabe que eu sou muito fanática por Fórmula 1, assim como o Xavier também, e uma das coisas que nós já tínhamos estabelecido no ano passado é que nós queríamos ver muito uma corrida este ano, porque é o primeiro ano do Hamilton na Ferrari. Nós já estávamos a planear esta viagem desde o final de 2024, com ideias de ver uma corrida fora da Europa e num destino grande, porque nós já queríamos fazer uma viagem assim maior já há algum tempo. Eu nunca tinha saído da Europa, a não ser para ir a Marrakech, mas Marrakech é relativamente perto de Portugal. Eu nunca tinha feito assim uma viagem de, vamos dizer, mais de 4 horas de avião e queria muito arriscar e conhecer novas culturas, e acabamos por explorar corridas mais ali na Arábia Saudita. E na altura, a corrida que nos parecia mais interessante era a do Bahrein ou de Jeddah, que acabava por culminar ali na semana da Páscoa e do aniversário do Xavier, portanto era na altura perfeita. Como eu sabia que de certa maneira ia estar muito perto do Dubai, eu acabei por falar com os meus pais, porque a minha mãe já foi ao Dubai há mais ou menos 10 anos e a minha mãe amou o Dubai, estava sempre a falar dessa viagem e dizia muitas vezes que queria lá voltar com o meu pai. Só que era uma viagem que ela não se via a fazer sozinha com ele, porque eles não falam inglês, a nível logístico também é bastante complicado. Portanto, eu apanhei essa oportunidade e fiz logo o convite. A mesma coisa do lado do Xavier, portanto ele acabou por convidar os pais também, e com estas trocas e baldrocas nós arrastamos a reserva da viagem para 2025. E o que é que acontece, malta? Com a virada do ano os preços triplicam. Mas quando eu digo triplicam, eu estou a falar mesmo a sério. Os preços ficaram um verdadeiro absurdo. Estava a ser muito complicado de planear toda a viagem sozinha. Portanto, tive que pedir ajuda a vários agentes e agências de viagens, pedi vários orçamentos. Eu fiz o pedido de ajuda e de recomendação nos stories e vocês partilharam imensas sugestões, mas acabei por escolher a Abreu. É incrível pensar que eu nunca chegaria a Abreu se não fosse uma seguidora minha a insistir comigo, a dizer: Inês, olha, eu faço-te uma proposta de orçamento, tipo, não tens que pagar nada por isso, é mesmo só uma ajuda. Eu trabalho com a Abreu Experience, eles têm um serviço completamente online, ou seja, nem tens que te deslocar às lojas, eu consigo te ajudar a uma distância de um clique. E eu, do género, já tinha feito tantos pedidos de orçamento que aquele ia ser só mais um. Portanto, eu disse, ok, vamos reunir e vamos então avançar com o pedido de orçamento. A Vitória, que foi quem, no fundo, me deu esta assistência, foi tão prestável e ajudou-nos tanto que nós acabamos mesmo por fechar com eles. Portanto, estamos a falar de uma viagem que ia acontecer em abril, mas estava tudo caríssimo. Portanto, eu disse, olha, Vitória, vamos por favor ignorar todos estes orçamentos que tu me enviaste até agora, está tudo muito caro. Eu sei que consigo ir ao Dubai por muito menos, portanto vamos ignorar que a Fórmula 1 vai acontecer e vamos avançar com uma nova proposta de datas. Portanto, vê-me tu, eu não te vou dar datas nenhumas, tipo, vê tu a melhor proposta que tu tens no melhor mês, com os melhores preços, e eu confio em ti. Enviou uma proposta toda direitinha e os preços eram bastante apetecíveis. Depois de falar com o Xavier, de falar com os meus pais e com os pais do Xavier também,
Toda a gente acabou por achar o preço bastante aceitável. Nós, neste caso, tínhamos voo, tínhamos hotel e tínhamos também seguro de viagem alocado, portanto, tudo isso ficava da parte deles. E mais tarde decidimos marcar todas as atividades também com eles. Para mim era muito mais fácil, porque o facto de já irmos daqui de Portugal com todas as atividades marcadas e alinhadas para cada um dos dias, foi muito mais fácil para a organização do grupo em geral. E portanto vamos começar com a viagem em si. Nós tivemos que partir diretamente de Lisboa. A melhor proposta que nós tínhamos em cima da mesa era viajar pela parte da Emirates, era um voo direto de mais ou menos 7 a 8 horas. Tendo em conta que era a Emirates e dada toda a consideração, prestígio que eles têm e oferecem ao cliente, eu também queria ter essa experiência. Minha mãe, quando foi ao Dubai há uns anos atrás, tinha ido a partir aqui do Porto, portanto tinha feito várias escalas, não tinha sido nada prático, portanto nós decidimos apanhar um voo direto para Lisboa e depois de Lisboa apanharmos então para o Dubai o nosso voo direto. Honestamente, a nossa experiência com a Emirates foi incrível, porque nós, pronto, não conseguimos diminuir o tempo de voo, não é? Porque realmente é um bocado chato, chega a uma determinada altura que nós já começamos a ficar muito cansados, mas cada um de nós tinha uma televisãozinha onde podemos assistir a vários filmes, jogar alguns jogos. Foram-nos servidas pelo menos umas 2 refeições, tanto na ida para lá como na vinda para cá. Fomos super bem atendidos, não tenho nada a dizer em relação à Emirates. Eles acabaram por atrasar um dos voos, mas acho que não foi por inteira culpa deles. Tinham um voo de ligação, portanto tivemos que esperar pelo menos uma boa meia hora, 45 minutos na vinda para cá. Nós partimos por volta das 2h30 da tarde, portanto chegamos lá ao Dubai, já tínhamos a diferença das 3 horas e já era por volta da 1 da manhã. Portanto nós apanhamos um transfer e fomos para o hotel de imediato. Talvez a escolha do hotel, e aqui eu tenho mesmo que dar-vos este conselho, talvez a escolha do hotel não tenha sido a mais inteligente. Foi a primeira vez que fomos para o Dubai, tinha plena consciência que estava a ficar na baixa da cidade, mas honestamente se fosse hoje, e aquilo que eu vos recomendo é ficarem num hotel na praia. Se calhar é um bocadinho mais caro, sim, mas para vocês perceberem, nós gastamos imenso dinheiro em táxis para nos deslocarmos à praia e muitas vezes chegávamos lá e não podíamos entrar, porque as praias, ou grande parte delas, são todas privadas, vocês não conseguem entrar, mesmo para beach clubs, vocês pagam bastante por cada cadeira. Existem vários beach clubs, alguns mais baratinhos, outros um bocadinho mais caros. E estamos a falar de disparidade de preços, por exemplo, de 35 a 150 euros por dia, por cadeira. Então, fazer praia no Dubai é realmente caro, caso vocês não estejam alojados num hotel que tenha praia em frente. Se fosse hoje, essa era a minha grande alteração na viagem, era não ficar num hotel na baixa da cidade, porque sim, nós estávamos perto do Dubai Mall, íamos sempre a pé, ou se tivesse muito calor apanhávamos um táxi, mas demorávamos muito pouco tempo. Estávamos perto do Burj Khalifa, estávamos perto de algumas atrações, mas não estávamos na praia e eu sinto que o Dubai também vale muito a pena pela questão da praia. Nós decidimos ficar no Doubletree by Hilton. Fomos super bem atendidos, atenção, eu não tenho nada que dizer do hotel, até me surpreendeu bastante, o pequeno almoço era bastante completo, os quartos eram super limpos, as pessoas eram super atenciosas, portanto, quanto a isso eu não tenho mesmo nada a dizer. Nós na altura tínhamos uma proposta de um hotel que ficava mesmo tipo ao lado do Dubai Mall, neste caso nós ficamos a pelo menos uma meia hora a pé e tendo em conta que está muito calor, nem sempre é muito agradável caminhar. Decidimos não ir para o Address porque nós acabamos por gastar muito dinheiro em atividades. Se for numa outra altura, talvez eu fique mesmo no Address, porque é um hotel assim ínsimo. Tem mesmo a piscina Infinity para o Burj Khalifa, as condições do hotel são impecáveis e realmente a diferença que nós, no caso, daríamos deste aqui para o Address, pagaria no fundo as atividades e a alimentação no local. Tendo em conta que foi uma viagem mais exigente nesse aspecto, nós acabamos por priorizar um hotel mais razoável, contrariamente a um hotel mais luxo, mas numa próxima eu certamente ou ficarei no Address ou num hotel mesmo de praia para não ter que ter estas deslocações e para no fundo também não chegar a uma praia e dizerem olha, afinal está fechada, não podes entrar. Relativamente a deslocações, eu quero que vocês tenham muita atenção a este aspecto porque nós fomos comidos, entre aspas, algumas vezes, mas rapidamente aprendemos com o nosso erro e agora vou deixar aqui para vocês também a recomendação. Nunca aceitem viajar com táxis que não tenham a palavra táxi no carro, ou seja, estão a ver aqueles típicos táxis amarelos? Viajem só com esses. Porquê?
Esses normalmente têm um ecrã onde estipulam o preço e à medida que vocês vão fazendo os quilómetros, eles têm lá tudo direitinho, ou seja, não há forma deles vos gamarem mais do que a viagem custou. Para vocês terem uma ideia, nós do nosso hotel para o Dubai Mall, cerca de 5 minutos, nós pagávamos 3 euros de táxi, era baratíssimo. Mas chegou a acontecer nós apanharmos um táxi que não dizia táxi por fora. Eles chegavam ao final da viagem e cobravam tipo 10, 15 euros, ou seja, não tinham uma tabuleta afixada de preços. E portanto aquilo que nós começamos a fazer era, sempre que apanhávamos um táxi que não dizia táxi, que não era o típico táxi amarelo, nós antes de entrarmos perguntávamos quanto é que custa irmos daqui até ali. E para vocês perceberem, na própria expressão deles, eles soltavam um valor para o ar, tipo, 30 euros. Eles diziam na moeda deles, mas para ser mais fácil para vocês entenderem, pronto, 30 euros. O Xavier, que me fazia a conta rapidamente na cabeça, dizia, não, muito caro. E portanto nós começamos a viajar só mesmo com táxis ou então com transfers. Por exemplo, nós chegamos a apanhar um transfer, ou pelo menos 2 ou 3, mas ficamos sempre com o contacto de um transfer que tinha ótimas condições e tendo em conta que éramos 8 pessoas, nós precisávamos quase que de uma carrinha gigante para transportarmos todos ao mesmo tempo. E o Xavier ficou com o contacto desse senhor e sempre que precisávamos de ir para um sítio muito específico, ele já mandava antecipadamente essa mensagem e depois nós andávamos sempre com ele de um lado para o outro. Para algumas atividades, a Abreu não garantiu o transfer porque algumas delas eram realmente perto, só que nós, como éramos 8 pessoas, tentávamos agilizar isto da melhor forma, mas para outras sim, tínhamos transfer sempre alocado. Eu também já vou partilhar convosco algumas das atividades que tinham realmente transfer, mas se vocês tiverem que viajar de um lado para o outro e tiverem que andar de carro, porque a grande probabilidade é andarem de carro, porque andar a pé é muito complicado com aquele calor, viajem sempre com os táxis amarelos, nunca com carros que dizem ser táxis, porque eles vão-vos comer o dinheiro. E vamos então começar agora com as atividades. Eu decidi planear todas as atividades para ter mais ou menos um fio condutor e não andarmos de um lado para o outro, portanto eu tive quase que um roteiro pré-feito que mandei para a Abreu e que eles depois deram a sua partilha de opinião e também a reserva na totalidade. Nós decidimos começar pelo primeiro dia, que era o dia após o voo, em não fazer grande coisa. Portanto, nós estávamos cansados da viagem, eu não quis marcar logo uma cantrufada de atividades e atenção, porque no Dubai há muitas atividades efetivamente para serem feitas. Eu sei que nem toda a gente tem esta noção, mas há muita coisa para fazer no Dubai. Nós fomos uma semana e eu sinto que não consegui visitar tudo. Também não queria andar tipo barata tonta de um lado para o outro, de um lado para o outro. Nós selecionamos atividades que realmente nos satisfizessem ao grupo em geral, porque haviam muitas outras que ficaram por fazer e que eu gostava de ter experimentado, mas que talvez numa próxima aconteça. No primeiro dia nós fomos almoçar ao Gigi. Também tive muitas perguntas em relação a este restaurante. O restaurante vale super a pena, comemos super bem. Foi provavelmente o restaurante mais caro de toda a viagem, mas também estivemos, para vocês perceberem, umas 3 ou 4 horas dentro do restaurante, a desfrutar simplesmente. Não tínhamos atividades marcadas, o restaurante era mesmo em frente à praia, fica numa zona em que tem muitos beach clubs, portanto se vocês quiserem fazer praia, vocês têm realmente cadeiras que podem alugar. O próprio Gigi dentro do restaurante tem uma piscina, tem acesso à praia, tem cadeiras lá em frente ao mar. Recomendo muito visitarem e ficarem por lá um bom tempo, porque é um restaurante lindíssimo, com uma experiência única. Foi uma das melhores massas de trufa que eu comi, porque assim, eu sempre que vejo massa de trufa no menu, malta, não tentem desviar para o outro lado, porque eu vou comer a massa de trufa. Eu tenho aqui, até no meu telemóvel, todo o guia que eu decidi fazer e depois partilhar com o grupo para toda a gente ter a informação do lado deles. E nós neste dia realmente não tínhamos muita coisa para fazer, mas também acabamos mesmo por não fazer muita coisa porque eu fiquei com uma infecção urinária gigantesca. Eu partilhei isto no Instagram. No dia em que nós apanhamos o voo, eu tive assim dores abismais e portanto neste dia eu ainda estava um bocado debilitada, não conseguia caminhar muito, portanto nós por volta das 5, 6 da tarde fomos para o hotel e depois só saímos para jantar. Depois, no dia a seguir, nós tivemos um dia mais preenchido, foi o dia em que visitamos o Burj Khalifa, que é algo que eu recomendo também vocês a fazerem. Existem preços diferentes para diferentes horas, nós decidimos ir por volta das 11, meio-dia. Sei que na hora, por exemplo, do sunset e à noite, fica mais caro, pelo menos uns 15 euros por pessoa. Nós não achamos que seria necessário, eu até gostei de ver o Burj Khalifa durante o dia, porque no fundo conseguimos ter uma percepção completa da cidade, que é uma das coisas que eu acho que praticamente ninguém tem noção até visitar o Dubai. É que na altura, quando eu via tudo pelo Google Maps, eu achava que tudo ficava relativamente perto
E não, malta, fica tudo muito, muito longe. Vocês vão ter obrigatoriamente que pegar no carro para visitar vários pontos da cidade, porque não é possível serem feitos a pé, é tudo muito longe, está muito calor e depois não é só isso, a logística de autoestradas deles não é simples como a nossa, não há muitas rotundas, portanto sempre que eles têm que virar para um lado eles têm que ir até ao final da autoestrada para virarem, para voltarem a fazer a marginal, para virar para a direita ou para a esquerda. Realmente uma viagem que demoraria para aí uns 5 minutos, demora para aí 20. Depois, dependendo do tipo de trânsito que apanham em diferentes horas, também fica bastante complicado. Nós, com a vista geral do Burj Khalifa, do lado do topo, conseguimos ter uma percepção completa da cidade e perceber que tudo ficava muito, muito longe. Há a percepção de que o Dubai é pequeno, mas não é. É gigante e está a crescer cada vez mais. Portanto, visitamos o Burj Khalifa, depois aproveitamos para comer uma coisa rápida e fomos para o Dubai Mall. O Dubai Mall fica exatamente ao lado, é o maior shopping assim do mundo, se não estou em erro, exatamente. É mesmo muito grande. Para vocês perceberem, existem certas alas dentro do shopping que têm lojas repetidas. Porque depois aquilo é quase que segmentado por o tipo de consumidor. Ou seja, há a zona em que toda a gente vai, toda a gente frequenta, e depois há uma zona assim mais topo, onde costumam estar os próprios residentes dos Emirados. Com muito poder de compra, acabam por estar mais nesse tipo de secções do shopping. Mesmo assim, dentro do shopping vocês têm muita coisa para fazer. Eu sinto que não conheci o shopping da forma que queria, porque é mesmo muito, muito grande. Nós acabamos por fazer assim uma visita mais geral e depois fomos para o hotel. No hotel acabamos por nos vestir e ir conhecer a Nammos Beach, que é um beach club onde supostamente estava uma das maiores pop-ups da Dior, que entretanto fechou, infelizmente. Ela era linda, eu vou deixar aqui algumas fotos para vocês também verem. Infelizmente não fui a tempo de conhecer, portanto ficamos só pela Nammos. A Nammos, como eu estava a dizer, é um beach club que tem restaurante, servem-vos bebidas, tem boa música, tem também zona de cadeiras para vocês aproveitarem e irem à praia. Vocês não podem ir à praia que pertence à Nammos Beach se vocês não comprarem a cadeira. Portanto, imaginem que vocês estão na zona do bar a beber uma bebida, vocês não podem ir à água, porque vocês têm que pagar a cadeira. Portanto, no Dubai tudo se paga, uma pessoa está a espirrar e está a pagar alguma coisa. Eu recomendo muito vocês visitarem, independentemente disso, a Nammos, porque tem música incrível, também foi um dos mais bonitos sunsets que eu vi na vida, porque se vocês forem ao Dubai, vocês percebem que o ar é assim meio cloudy por causa da umidade, então o céu não está completamente azul, e eu pensei para mim, não vai ser possível de eu ver aqui um sunset, porque está tudo assim meio poeirado, meio úmido, como é que eu vou ver um sunset bonito aqui? Mas a realidade é que nós apanhamos num dos dias um sunset muito bonito e estávamos na Nammos Beach. Portanto, recomendo, não pagamos assim muito por pessoa, acho que foi tipo 15 euros, que foi uma bebida. Eu bebi um morrito, depois o resto do pessoal bebeu sumos e pina coladas e enfim. Portanto, foi 15 euros por pessoa, não é muito, tendo em conta o espaço. Sei que nesse restaurante também se come muito bem, muitas seguidoras minhas me disseram: Inês, esse restaurante é incrível, mas nós por acaso acabamos por não ficar lá a jantar, voltamos para casa e no dia a seguir foi o dia em que nós fomos conhecer o deserto. Da parte da manhã, como nós tínhamos algum tempo livre, porque a atividade era só às 3 da tarde, nós aproveitamos para conhecer uma das praias públicas minimamente perto do nosso hotel. Foi uma praia que eu até gostei, vi assim uma tartaruga a nadar, eu nunca tinha visto uma tartaruga na vida, portanto eu delirei. A água era bastante limpa, claro que as praias públicas não têm tanto charme como as praias que são privadas e que no fundo se paga. A vista não é maravilhosa, mas foi uma praia até ok, o tempo estava incrível. Normalmente o tempo perto da praia, perto do mar, é mais fresco, portanto não está aquele calor de forno autêntico e portanto desfrutamos bastante bem da manhã e depois regressamos ao hotel, tomamos um banho e seguimos para a atividade do deserto. Neste caso nós tínhamos transfer alocado, portanto nós tivemos um transfer que nos veio buscar, que nos levou até à área do deserto e imaginem, eu tenho uma mistura de opinião em relação ao deserto. Por um lado, eu acho que é obrigatório, se vocês estiverem no Dubai, visitarem o deserto pelo menos uma vez na vida, porque eu nunca tinha ido ao deserto, por exemplo, nem mesmo em Marrocos, quando lá estive, nunca tive a oportunidade de conhecer o deserto. Portanto, acho que é uma experiência, sim, boa de vocês fazerem, mas não é algo que eu me veja a repetir. Porquê? Vocês basicamente têm vários tipos de atividades aglomerados dentro deste pack. Tem a Moto 4, não é muito bacano, vamos dizer assim, porque há muita areia a entrar nos olhos, a entrar na cara e pronto, enfim. Depois tínhamos também passeio de camelo, eu por acaso não fiz, porque pronto,
não gosto. Tivemos também um passeio pelas dunas e aqui é que vocês precisam ter muita atenção. Eu não sabia para o que ia, portanto eu estou-vos a avisar agora. Se vocês enjoarem, não entrem naquele jeep. Porque basicamente o que vai acontecer é que vocês não vão passear nas dunas assim. Vocês vão passear assim, estão a perceber? E por acaso eu estava bastante bem do estômago, não enjoei, não fiquei mal disposta, mas a mãe do Xavier passou mesmo muito mal. Portanto, se vocês enjoarem, não entrem naqueles jipes, porque vai ser uma das piores experiências da vossa vida. Foi o ponto de passagem para fazermos a atividade de sandboard, que é aquela prancha que desliza também na areia, que eu também não fiz porque tinha medo de magoar, que eles basicamente dizem no insurance, ou seja, não têm seguro, se vocês se magoarem, olhem, desenrasquem-se. E terminamos com o jantar no deserto. Malta, eu sou uma pessoa muito esquisitinha no que respeita à comida, portanto, nós tínhamos aqui uma seleção de carnes tipo camelo, cordeiro, frango e vaca, se não estou em erro, e depois tinham uma mistura de acompanhamentos também muito estranha e eu não comi nada nessa noite, portanto eu sou extremamente esquisitinha com a comida, mesmo que eu tente, eu faço um esforço para comer e para me diversificar a nível gastronómico, mas é muito complicado, malta, é muito complicado, portanto eu nessa noite não comi, não achei que a comida era incrível. O próprio show que tem depois à volta das vossas mesinhas também não foi incrível. Portanto, imaginem, é uma atividade para vocês fazerem uma vez na vida, mas não repetirem, porque não vale a pena. No dia a seguir, nós fomos visitar a Palmeira, que também é algo que eu recomendo muito a fazerem, mas talvez, se fosse hoje, eu tinha escolhido o horário noturno, ou seja, visitar a Palmeira toda iluminada. Acho que deve ser uma experiência muito diferente. Portanto, uma próxima vez que eu lá volte, talvez volte a repetir esta atividade, mas no horário noturno. Porque nós tivemos a oportunidade de ver a cidade toda em formato panorâmico no Burj Khalifa no período de dia. Portanto, acho que aqui podíamos ter intercalado e termos visitado a parte da Palmeira toda iluminada à noite. Um dos maiores sonhos que eu tenho e que dizia muitas vezes, um dia quando eu for ao Dubai, eu vou saltar de paraquedas na zona da Palmeira. Malta, não aconteceu desta vez, porque eu não tinha coragem. Mas eu sei que vou lá voltar, portanto, essa é uma das atividades que eu também vos recomendo a fazerem, se forem mais loucos, mais aventureiros, é saltarem de paraquedas, porque deve ser uma experiência espetacular e, no caso, pronto, eu não ia bem preparada para esse tipo de atividades, portanto, acabei por não fazer, mas sim, deixo aqui a recomendação de visitarem a zona da Palmeira, talvez no período da noite, porque deve ser muito mais bonito. E depois, da parte da tarde, a nossa ideia era fazermos praia e foi aí que nós começamos a perceber a dificuldade que era encontrar praias públicas, porque nós por acaso até encontramos um beach club com um preço minimamente acessível, que era os tais 35€, só que eu estava tanto com a ideia de visitar a zona da Praia da Torre, sabem, onde tem o Burj Al Arab. Eu queria muito ir a essa praia, até tinha um outfit todo planeado para, mas não foi possível. Nós fomos a uma das praias públicas, que depois vou deixar aqui o nome, para vocês terem em consideração que diz pública no Google Maps, mas já não é pública. Nós fizemos todo um caminho para chegar a essa praia e quando lá chegamos fomos mandados parar porque a praia era propriedade privada. Portanto, quando vocês compram um terreno no Dubai para construir uma mansão, um hotel ou o que seja, vocês automaticamente também estão a comprar a praia, ou seja, não é público para ninguém. Aquela zona do Burj Al Arab, ou vocês vão para uma zona de um beach club. Nós, por acaso, chegamos a ir a um hotel, que eu vou deixar aqui também recomendado para vocês, que é um hotel gigantesco, lindíssimo por dentro. Tem muita oferta a nível de restaurantes, também é muito conhecido pelo próprio rio e barcos que tem no próprio hotel. Que, se não estou em erro, eu falei com o taxista que nos levou até lá e ele disse: este é o maior hotel a nível de área, ou seja, de maior oferta. Tem 7 restaurantes lá dentro, tem um rio, tem tudo. O mais caro é o Burj Al Arab, a própria torre. Não consegui visitar essa praia porque nós na altura tentamos ir então para esse beach club, mas é assim, 150€ por uma cadeira, sendo que já eram 3 da tarde, não fazia muito sentido, íamos estar a deitar dinheiro fora, até porque depois nós, por volta das 7, já tínhamos que estar no hotel, porque tínhamos uma reserva nesse dia para visitarmos o Tasca, que é um restaurante do José Avilés que ele tem lá no Dubai, e que nós tivemos o privilégio de visitarmos e fomos super bem atendidos, a comida era incrível, e olhem que não foi nada caro. Tendo em conta o tipo de preço que é praticado no Dubai, nós pagamos sensivelmente 80€ por pessoa e comemos bastante bem, foi uma experiência completamente diferente. Apesar de ser uma gastronomia que nós já conhecemos, acaba por ter pratos muito diferentes daqueles que são os convencionais, portanto, deu para matar saudades de casa, deu para comer bem e deu para estarmos num espaço diferente, porque aquilo acaba por estar dentro de um hotel também muito luxuoso, muito bonito.
e portanto também recomendo muito, se vocês estiverem por lá, visitarem o Tasca. No dia a seguir foi o dia em que nós acabamos por visitar a mesquita, que foi assim a minha atividade favorita de toda a viagem. Também tive aqui muitas perguntas da vossa parte, porque vocês ficaram deliciadas com o meu abaya e tem toda uma história por trás. Nós tínhamos esta atividade também marcada só para o período da tarde. Vocês têm horários específicos para fazerem as atividades e nós, no caso, decidimos reservar para a parte da tarde para conseguirmos apanhar o sunset, para apanharmos ali a zona de menos calor e também um bocadinho do anoitecer. E tivemos então o transfer desde o nosso hotel até à zona de Abu Dhabi, que fica a sensivelmente 1h30 de carro. O próprio guia que foi connosco explicou-nos tudo sobre a cultura, curiosidades, a própria mesquita, o próprio palácio, que foi até onde esteve há relativamente pouco tempo o Trump. E é assim, eu tinha uma ideia muito, mas muito diferente em relação à cultura deles. Em relação à visita à mesquita, nós tínhamos, da parte da reserva da atividade, uma fatiota. Portanto, nós temos que entrar na mesquita completamente tapadas, cabelo, ombros, literalmente a tapar-nos até aos pés. E essa fatiota, malta, assim, era horrível. E eu pensei, eu não vou tirar fotografias na mesquita com este tipo de fatiota. Portanto, é assim, eu vou ali no estante a uma loja e vou comprar uma baia. Entrei por curiosidade, só para ver mais ou menos como é que era a nível de preços, e assim, eu rapidamente apaixonei-me. Eu não devia ter entrado naquela loja porque existem abaias que são lindíssimas. Eu apaixonei-me por uma que custava tipo 200 euros. Foi por escolher a rosinha, que vocês depois viram no meu Instagram, também posso deixar aqui alguros, e essa custou-me à volta de 80 euros. Tinha 3 peças, portanto, tinha um vestido, tinha um robe e tinha um lenço para a cabeça. Achei ok. Mas se fosse hoje, e aquilo que eu vos aconselho a fazerem, é trocarem os dias em que nós fizemos estas atividades. Portanto, nós fomos à mesquita num dia e fomos à cidade antiga no dia a seguir. Eu, neste caso, faria o inverso. Eu iria primeiro à cidade antiga, compraria lá o abaya, porque é muito mais barato e vocês conseguem negociar muito mais o preço, do que comprar na própria mesquita, porque fica muito mais caro, evidentemente. Estamos a falar de uma diferença, pai, de o abaya que eu comprei devia custar à volta de 50, 40 euros, bem negociado, na cidade antiga. No caso da mesquita, pronto, também foi uma coisa muito comprada à pressa, ainda negociamos ali um bocadinho, portanto compramos por 80. E lá está, malta, achei ok, porque para todos os efeitos eu vou continuar a usar aquilo aqui em casa, porque aquilo serve de roupão de dormir, de robe para andar pela casa, e o lenço dá para usar em outras ocasiões, portanto eu achei ok. Para as fotos compensou totalmente, imensa gente delirou, amou o abaya, eu também amei, portanto é uma das coisas que eu vos recomendo. Se vocês quiserem comprar realmente uma fatiota e terem todo um complemento para depois levarem para casa como recordação, eu aconselho a comprarem na cidade antiga. Dentro da própria mesquita existem algumas regras que vocês devem seguir, mas o próprio guia acaba por partilhar convosco aquilo que vocês podem ou não devem fazer. O próprio abaya serve porque não pode haver transparências para aquela que é a vossa roupa por debaixo, ou seja, tem que haver mesmo uma opacidade máxima, e por isso é que existem vestes até como aqueles acabam por oferecer neste tipo de atividades, que é mesmo para não se ver nada. O cabelo tem que estar totalmente tapado, não pode haver partilha de toque com o namorado, com o pai, com a mãe, tipo, ninguém se pode tocar, por isso é que nas fotografias está toda a gente tipo assim, todo esgueirinho, porque ninguém se pode tocar. Mas ainda assim é uma experiência que vale totalmente a pena, e atenção, porque o próprio guia partilhou connosco que Dubai é o destino de tendência do momento, é o destino que toda a gente acaba por visitar, mas é propositado pela parte do governo, porque a verdadeira riqueza e o verdadeiro luxo está em Abu Dhabi. Toda a riqueza dos Emirados está em Abu Dhabi, e Abu Dhabi é absurdamente grande. Portanto, se nós achamos que o Dubai é grande, Abu Dhabi é tipo 3 vezes maior. No dia a seguir, e aquele que seria o último dia da viagem assim completo, foi o dia que visitamos então a cidade antiga. Neste aspecto, eu tenho algumas coisas para dizer. Primeiro, passem esta atividade para uma das primeiras a serem feitas no decorrer da viagem, porque vocês conseguem comprar imensa coisa lá, a nível de vestes, souvenirs, coisas que até podem usar no Dubai, tem coisas tão bonitas e dá para negociar muito os preços, ou seja, vocês conseguem melhores preços neste tipo de mercados do que, por exemplo, nas lojas de shopping. Se vocês por acaso quiserem trazer souvenirs para casa, é muito mais fácil comprarem nestes mercados. O mercado do ouro é lá, o mercado das especiarias também, tem muitas abaias, muitos lenços, muita coisa bonita, e tenho pena que tínhamos tido pouco tempo a nível de... Ou seja, nós fomos para a atividade, eram por volta das 2 da tarde.
Portanto, nós neste caso não tivemos transfer porque do nosso hotel ficava a sensivelmente 20 minutos. Nós fomos diretamente para um restaurante, petiscamos qualquer coisa por lá e depois seguimos então para a atividade em si de explorarmos o mercado. Existe muito mercado na cidade antiga, mas a andarem muito... Como é que eu ia te explicar? Vocês têm literalmente mercado a contornar toda a zona do rio, porque vocês têm o rio, vocês têm que passar para o outro lado para visitarem o mercado do ouro. Mas é assim, o mercado do ouro, para quem não vai comprar ouro, não vale a pena. Nós fomos para o outro lado e eu sinto que perdemos imenso tempo do outro lado, quando o mercado mais bonito era mesmo na cidade antiga. Eu recomendo vocês a visitarem a zona antiga completa e se por acaso quiserem dar uma espreitadela, passem para o outro lado para visitarem a zona do mercado do ouro, só que é assim, malta. É quase como se nós estivéssemos ali tentados a comprar alguma coisa e soubéssemos perfeitamente que não podíamos, porque é tudo caríssimo. Tipo, estamos a falar de anéis cheios de diamantes, ouro carregado, aquele tipo de ouro que as indianas utilizam nos trajes delas. Tipo, isso para nós é muito bonito de ver, mas se nós não temos interesse em comprar, eu preferia não ter visto, percebem? Eu sinto que sempre fui muito respeitada no Dubai e há todo um cuidado com o turista que já me tinham dito que existia. E depois do outro lado, vocês ficam literalmente soltos aos cães. Tipo, eles tocam-vos, põem os lenços nos vossos pescoços e tentam-vos arrastar para dentro das lojas. Não gostei dessa experiência, portanto eu ficaria só do outro lado do rio e exploraria à vontade a cidade antiga. No dia a seguir foi o dia da despedida, portanto voltamos para Portugal, voltamos novamente para Lisboa, portanto voo direto para Lisboa. Demorou um bocadinho mais de tempo porque acho que a rota é um bocadinho mais longa, têm que fazer uns desvios qualquer. Portanto, demorou um bocadinho mais de tempo. Chegamos a Portugal, eram por volta das 7h30 da tarde. Apanhamos o voo depois direto para o Porto, a partir da TAP. E chegamos aqui, eram 11h30, portanto, correu tudo dentro do normal, do horário normal, acabamos por chegar bem. E é uma viagem que eu recomendo muito a fazerem, se quiserem explorar um bocadinho de outras culturas, de uma adaptação gastronómica também um bocadinho diferente, mas que ainda assim saibam que têm outras opções caso vocês não gostem da cultura. Porque eu sinto que o Dubai neste momento está num crescimento tão grande e tem tanta oferta, que neste momento vocês já conseguem ficar satisfeitos com os restaurantes que existem, com os beach clubs que existem. Tipo, acho que até está muito formatado para o europeu, percebem? Vocês têm muita presença da cultura deles lá e isso é importante, mas ao mesmo tempo eu acho que já tem tanta coisa, já está tão desenvolvido que vocês não se sentem inseguros de forma nenhuma, não sentem que estão numa cultura completamente distinta, não sentem... Não sei explicar, vocês sentem-se mesmo acolhidos no Dubai e acho que agora percebo realmente o porquê de tanta gente estar a ir para lá, de porquê de tanta gente estar a fazer férias, de viver efetivamente no Dubai. Há muitas condições incríveis de trabalho, nós estivemos a falar com algumas pessoas, não só de outras culturas, mas também portugueses que estão lá a trabalhar e as condições são espetaculares, tipo, dá mesmo vontade de ponderarmos tipo, a nossa vida em Portugal, porque nós temos que ter pés bem assentos na terra e eu sou muito apologista disso, não nos podemos deslumbrar pela primeira coisa que vemos. Mas eu acho que à medida que nós vamos falando com outras pessoas, tendo outro tipo de experiências, um abrir de horizontes diferente, nós começamos a olhar para as coisas de maneira diferente. O Xavier, por exemplo, era a pessoa que falava sempre com os transfers, portanto ele ia a viagem toda a explorar ao máximo a conversa e a tentar perceber o que é que fazia a pessoa ficar lá, o porquê de estar lá a trabalhar, se tinha boas condições, se voltava para o país de onde veio, se permanecia no Dubai durante os próximos anos. Há toda uma opinião que bate muito certo com as restantes, tipo, toda a gente adora estar no Dubai, toda a gente adora trabalhar lá. Há pontos favoráveis, há pontos menos favoráveis? Sim, mas isso é em todo o lado, até nós aqui em Portugal. Portanto, aconselho muito, se vocês tiverem uma ideia parecida com aquela que era a minha ideia inicial, de isto é um destino hype e não vai valer nada, mudem um bocadinho de ideias e experimentem visitar Dubai e conhecer, porque há muita coisa para fazer lá. Aconselho, sim, a vocês terem cuidado nas datas em que vão visitar, porque os meses agora de maio, junho, julho, agosto e talvez setembro, é muito calor. As pessoas dizem que há trabalhos que até nem são desempenhados nessas alturas porque é completamente surreal, uma pessoa não consegue sair à rua. Portanto, nos meses a seguir, portanto, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março e abril também,
são os melhores meses para vocês estarem lá porque a temperatura é amena, não está aquele forno gigante em que vocês simplesmente não conseguem respirar. Enfim, eu espero que este vídeo tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham mudado de ideias em relação ao Dubai e que ponderem visitar, porque vale muito a pena, ainda para mais o Dubai está a crescer imenso, portanto nos próximos anos eu acho que vai ser assim dos destinos mais visitados também, porque está a crescer muito. Recomendo também a vocês explorarem a opção de reservarem com agência. Neste tipo de viagens eu acho que é quase obrigatório. Vocês perceberem, o facto de eu ter tido a minha infecção urinária fez com que eu ainda confiasse mais nesta questão da agência, porque eu estava tão mal que eu pensava, eu não quero ir ao hospital, tipo, eu não sei o que fazer, eu não sei como ativar o seguro, se eu estivesse sozinha nisto, eu não ia saber desenrascar-me, e eles trataram de tudo. O médico veio ao nosso quarto, esteve em conversa comigo, analisou a situação e passou um antibiótico. Isto sozinha era impensável, percebem? Eu acho que acabava por me desenrascar, não é? Não tinha outra hipótese, mas com a agência é muito mais fácil. Mesmo esta questão da reserva das atividades, da exploração das diferentes datas para conseguirem ter o melhor preço do vosso lado, nesta questão da Abreu Experience eu recomendo a 200%. Connosco correu super bem, nós eventualmente, se tivermos mais viagens, eu vou sempre pedir em primeiro lugar orçamento à Abreu, porque já sei que confio neles, já sei que o trabalho é bem empregue e que neste caso posso confiar na totalidade neles, e portanto também vos deixo aqui a recomendação para este tipo de viagens assim maiores, terem sempre em consideração estas questões todas, porque é uma logística tão complicada, tão burocrática e tão detalhada que sozinhos nós temos o dobro ou o triplo do trabalho, portanto deixo-vos aqui esta recomendação também. Pronto, malta, espero muito que vocês tenham gostado. Se por acaso tiverem assim mais algumas curiosidades para partilhar comigo, também podem deixar nos comentários, terei todo o gosto em ver. Certamente não terá sido nem a primeira nem a última ida ao Dubai. De qualquer modo, eu espero que este vídeo vos tenha sido útil, que tenha sido de alguma forma uma ajuda para eventuais viagens que vocês também possam ter para outros destinos. E é isso, malta. Um beijinho muito grande, vemos num próximo vídeo. Tchau!